Então, se tiver alguma Mas falha, vocês me avisam aqui pode ir que a tá? gente está te ouvindo, tá te ouvindo. Então, a Polícia Federal trouxe hoje informações muito graves que desvendam a suspeita de assassinato do advogado Roberto Zampieri, que desnudou um esquema de corrupção em diversos tribunais, incluindo envolvendo assessores do Superior Tribunal de Justiça, mas que também tinha como possíveis vítimas até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal analisou documentos apreendidos anteriormente com o coronel da reserva do Exército, deixa eu pegar o nome dele aqui, Etevaldo Cassadini de Vargas, que tinha sido preso em janeiro do ano passado por suspeita de ser um dos autores, um dos envolvidos no homicídio de Roberto Zampieri. O caso subiu para a competência do Supremo Tribunal Federal, estava sob investigação da Polícia Federal, e a Polícia Federal encontrou diversos documentos, trocas de mensagens, diversos indícios que o coronel Cassadini montou uma empresa que tinha como um dos seus objetivos, uma das suas funções, espionar autoridades públicas, espionar parlamentares, ministros do judiciário e até mesmo colocavam preço por possíveis assassinatos dessas autoridades. Nossa. A Polícia Federal ainda está analisando os detalhes para ver quais preços se referem a quais serviços. Essa tabela que a gente está exibindo para os investigadores seria por serviços de espionagem, essa é a suspeita inicial, porque foi considerado muito barato o valor de 250 mil para um ministro de tribunal superior. Mas, além disso, há diálogos, há diversos indícios que colocavam como um dos objetivos do grupo serviços de assassinato dessas autoridades. Então, agora a gente vincula o esquema de corrupção no judiciário, o esquema de corrupção envolvendo assessores do STJ, com uma empresa montada para espionar e matar autoridades públicas. O caso dessa operação chamada Cisamnes está crescendo muito e a cada fase nova a gente tem novas revelações graves sobre todos esses O, personagens envolvidos. o Aguirre, cometeram algum crime nesse sentido ou é só ameaça? Nessa apuração, alguma autoridade chegou a ser morta por essa empresa? Olha, Fabiola, o crime que foi consumado pelo grupo, de acordo com a investigação, até o momento identificado, foi o assassinato do advogado Roberto Zampieri, lá em Cuiabá, no final de 2023. E esse crime foi motivado, de acordo com a investigação, por uma disputa de terras em um processo judicial que valia mais de 100 milhões de reais. Por isso, foi preso o fazendeiro Aníbal Laureano, nessa operação deflagrada hoje, e além da prisão do fazendeiro, foram cumpridos mandados de prisão contra os integrantes dessa empresa, contra pessoas vinculadas a essa empresa que foi montada para oferecer esses serviços de pistolagem. Então, tanto o assassinato de Zampieri como outros possíveis assassinatos podem ter sido consumados, mas em termos de autoridades públicas, que a gente saiba, até agora não foi identificado nenhuma consumação do crime. Quantas pessoas presas até agora? São 5 pessoas presas, né? São todos policiais militares? Quantos militares envolvidos, Aguirre, até agora e com comprovação já disso? 5 pessoas presas. O alvo principal, digamos assim, é o fazendeiro Aníbal Manuel Laurindo, que é suspeito de ser o mandante desse assassinato. E os outros presos são militares, um militar reformado do Exército, que é o Etevaldo Cassadini, já estava preso por ordem da Justiça de Mato Grosso e agora se tornou alvo de um novo mandado
de prisão expedido pelo STF. Os demais presos têm vinculação com essa empresa de segurança que foi montada para realizar esses serviços ilícitos e, de acordo com a Polícia Federal, envolvia militares do Exército, tanto da ativa como da reserva. Bom, eu nem sei o que comentar a respeito de um caso como esse. Vou jogar para os nossos colunistas aqui, Josias. Essa notícia que o Aguirre estampa na nossa manchete principal: militares criam uma empresa com o objetivo de espionar e matar autoridades no nosso Brasil. É muito grave, né? Essa empresa, ela tem cara de milícia. Essa investigação que expõe o comércio de sentenças judiciais, ela está crivada de pontos de exclamação. Impressionante. Uma exclamação puxa a outra numa sucessão inquietante. A coisa começou com o inconcebível assassinato de um advogado, esse Roberto Zampieri, graças à mão amiga de alguém que deixou um aparelho celular ao lado do cadáver. O caso evoluiu para um inaceitável balcão de sentenças do Judiciário de Mato Grosso e foi bater no impensável varejo de decisões judiciais administrado por assessores de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Chegamos a um Tribunal Superior de Brasília, onde a Polícia Federal identifica indícios de comércio de sentenças. A Polícia Federal retorna agora às origens, numa operação que mira os executores daquele advogado que foi morto lá no início do caso, o Zampieri, e chegou-se a essa organização criminosa com cara de milícia, faz tudo, com tabela de preços para espionar, matar magistrados e políticos, um nome esquisito, meio ideologizado, Comando C4, caça comunistas corruptos e criminosos. Então, é realmente uma coisa muito esquisita, comandada ali por um coronel da Reserva do Exército, com a participação de militares da ativa, inclusive, das Forças Armadas. Muito grave, tudo muito grave. Como disse, um conjunto de pontos de exclamação que surpreendem a cada dia, a cada nova evolução, e, aparentemente, nós vamos ter que lidar com essas surpresas durante um tempo maior, porque no início dessa semana a Polícia Federal solicitou e obteve do ministro Cristiano Zanin, que preside agora a primeira turma do Supremo e preside também esse inquérito sobre o comércio de sentenças judiciais, pediu e obteve 60 dias de prorrogação desse inquérito. Então, um inquérito que tem uma gravidade inquestionável. Estamos falando de comércio de sentenças num dos principais tribunais superiores de Brasília. Vamos ter aí mais 60 dias de investigação, portanto, vai ultrapassar o período do recesso do Judiciário, que começa agora, no mês que vem, e vamos lidar com este caso ainda no segundo semestre. Não se exclui a hipótese, Fabíola, de um novo pedido de prorrogação, porque você puxa um ponto de exclamação e surgem outros 10. Então, realmente é um caso muito intrincado, surpreendente e grave, gravíssimo. Tudo muito grave. O Aguirre precisa se despedir da gente. O Aguirre, essa operação, ela segue acontecendo ou já foi encerrada, essa operação de hoje? Os 5 mandados de prisão já foram cumpridos. A Polícia Federal demorou um pouco mais para cumprir o mandado de prisão do fazendeiro, mas todos já foram presos. Alguns já estavam presos. O coronel Etevaldo Cassadini já estava preso desde janeiro do ano passado por causa das investigações que tramitavam na época na Justiça de Mato Grosso, com a Polícia Civil de Mato Grosso. Então, outros mandados já foram cumpridos e os investigadores agora vão analisar os itens apreendidos. A gente teve a imagem de armas apreendidas com um dos integrantes dessa empresa. Eu até mandei aí para a turma da produção, não sei se a gente chegou já a exibir, mostra um pouco qual é o tamanho do arsenal que o grupo tinha. Para a Polícia Federal, se tratava de um grupo perigosíssimo, Olha, extremamente armado, e que estava realmente pronto para realizar diversas execuções
a depender da encomenda da contratação que fosse feita. Agora, a Polícia Federal vai analisar os itens que foram apreendidos para descobrir se tem mais gente envolvida nesse esquema de assassinatos e de que forma isso se conecta com o esquema de compra de decisões em tribunais, o esquema de corrupção de juízes, desembargadores e assessores. Gravíssimo. Aguirre, parabéns pelo trabalho, muito obrigada por estar aqui e até a próxima.